Vamos falar neste vídeo sobre outro hook chamado useReducer e ele é de compreensão um bocadinho mais complexa que os outros. O useReducer está muito relacionado com o useState. Por vezes há quem prefira utilizar o useReducer em determinadas situações em detrimento do useState. Eu vou explicar isto com um exemplo prático para vocês perceberem esta dinâmica e volto a frisar, é uma dinâmica um bocadinho mais complicada. Mas vamos então à obra. Imaginem que eu tenho um exemplo em que tenho dois estados. Então eu vou importar aqui o useState e vamos fazer um exemplo e depois vamos verificar como é que podemos criar uma alternativa com o useReducer. Então eu vou criar aqui duas variáveis, vamos lhe chamar assim, dois estados. Um vai ser um valor numérico e outro um valor booleano, verdadeiro ou falso. Então vou colocar aqui um const, vamos lhe chamar aqui valor, setValor, vai ser igual a useState, vamos definir aqui o valor como sendo 100, vamos acelerar aqui e vamos copiar e definir aqui o mostrar, aqui será mostrar ou esconder, enfim, como queiram, mas vamos colocar ali mostrar, vai ser verdadeiro ou falso, vamos colocar aqui também o set mostrar e aqui no useState, em vez de um valor numérico, vamos passar aqui um valor booleano, true. Significa neste momento que se eu quiser apresentar aqui o valor, eu posso fazê-lo da seguinte forma. Vamos colocar aqui assim. E aqui em baixo, se eu quiser interagir com este state booleano, eu vou criar aqui uma lógica de JavaScript que vai ser a seguinte. Mostrar, e agora vou colocar aqui dois i's comerciais. Então significa que se este valor for verdadeiro, o que vai ser apresentado é isto que está aqui dentro. Colocar visível. Ok? Caso contrário, se mostrar ficar vazio, ou neste caso não vazio, mas sim falso, então o resto do código não vai ser apresentado. Isto é uma instrução condicional aqui dentro do JavaScript. Bom, se formos agora aqui verificar como é que temos o nosso espaço, vocês vão verificar aqui o valor, vão verificar aqui o colocar visível. Se eu alterar o verificar visível para false, o que vai aqui acontecer então é que o parágrafo desapareceu. Ok? Muito bem. Como é que nós poderíamos controlar tudo isto? Bom, vamos colocar aqui dois botões, button, e aqui vamos colocar um incrementar, por exemplo, se eu quiser aumentar o valor em uma unidade, e por baixo vamos ter um button para fazer o mostrar, esconder. Ok? Aqui, para fazermos a alteração dos dados, nós podemos colocar aqui um onClick, que vai ser igual ao quê? No caso do incrementar, nós poderíamos colocar aqui uma arrow function, que basicamente vai dizer o quê? Vai fazer o setValor, e aqui vamos colocar valor mais 1, para acelerar o processo. Bom, neste momento, o que vai acontecer aqui é que se eu clicar aqui no incrementar, vocês vão verificar o valor ali a ser incrementado. Quando eu clicar aqui no mostrar e esconder, eu quero alternar entre mostrar e esconder, neste caso verdadeiro ou falso. Então eu posso fazê-lo da seguinte forma. OnClick é igual, vamos colocar aqui uma arrow function e aqui vamos fazer um setValor. E aqui o que é que nós vamos fazer? Bom, neste caso vamos inverter o mostrar e podemos fazê-lo desta forma. Isto é, ao colocarmos a negação do valor de uma variável booleana, ele vai retornar o valor contrário. Portanto, se ele agora está falso, ao fazer um clique ele vai passar para verdadeiro e se eu voltar a clicar ele vai passar novamente para falso e assim sucessivamente. Vamos verificar se temos isto a funcionar corretamente. Eu já verifiquei que não, porque vamos ter que mostrar aqui, vamos ter que colocar aqui o set mostrar, ok? Agora à partida já não iremos ter qualquer erro e vamos aqui verificar. Reparem que eu clico aqui, mostrar e esconder e tenho então ali o parágrafo a ser apresentado e tenho também aqui o valor a ser incrementado. Bom, isto é o exemplo feito com o useState. Vamos agora verificar como é que eu faço se eu quiser colocar tudo isto, mas usando o useReducer. Então eu vou remover todas estas lógicas que aqui estão, vamos voltar à etapa 0. Vamos remover daqui isto, vamos remover tudo isto daqui e voltamos à fase inicial. Agora vamos usar o useReducer. Ok? Para o useReducer nós vamos também definir algo muito parecido com um state. Mas neste caso, eu vou colocar aqui reducer,
O que nós vamos fazer é concentrar aqueles dois valores que nós tínhamos separados em dois states, vão ficar concentrados num único reducer, vamos lhe chamar assim. Então vamos fazer aqui const, tem uma construção muito semelhante ao useState, mas tem aqui algumas particularidades. Aqui o primeiro valor que nós vamos definir não é um valor único, não é um número, nem é uma variável booleana, nem uma string, é um objeto. Okay? Porque nós vamos querer agregar dentro desse objeto o conjunto de propriedades equivalentes àqueles states que nós tínhamos anteriormente. Então, tradicionalmente, até se costuma chamar de state, mas pode ter o nome que vocês quiserem, ok? Eu vou seguir aqui aquilo que é o mais comum. Tem aqui, então, o state. Então, significa que este state vai ser um objeto, que nós já vamos definir em termos de valores iniciais, é um objeto que tem, neste caso, duas propriedades, o valor e o mostrar, para seguir o exemplo que nós tínhamos aqui. De seguida, nós vamos ter aqui a definição não de um setState, mas sim de uma coisa chamada dispatch. E tradicionalmente é colocado desta forma. Bom, o que é que vai acontecer aqui mecanicamente dentro do React? Vai existir uma triangulação de informações que faz com que, quando esta função for chamada, ela vai executar uma outra função chamada reducer. Ok? Já lá iremos. Aqui na prática depois vocês vão perceber, mas aconselho-vos vivamente, no caso deste vídeo, a escreverem o código várias vezes para perceberem esta triangulação. Aqui eu vou colocar um use reducer e, como eu tive a ocasião de referir, este use reducer vai ter que definir aqui este state como sendo um objeto, mas ele vai ter que definir ainda uma outra coisa. Primeiro, vai ter que ter aqui o nome da função que vai executar a alteração deste objeto. Okay? Quando eu digo no dispatch para alterar, e já iremos vê-lo na prática, eu vou chamar uma função. E essa função vai ser a função que eu tenho aqui este nome. Ok? Parece tudo muito estranho, já iremos perceber como funciona. De seguida eu vou definir qual é o valor do state inicial. Ora, como se trata de um objeto, eu vou defini-lo desta forma. Então vou colocar aqui o valor, que vai ser igual a 1000, para ser diferente, e a seguir vamos colocar aqui o mostrar, que vai ser inicialmente true. Bom, o que é que vai acontecer agora? Se eu agora vier aqui, vocês vão verificar que há um erro. Reducer is not defined. Isto é, ele está-me a dizer que eu tenho que definir a função do reducer. Bom, eu vou até colocá-la aqui por baixo. Ok? Função reducer. Como é que eu vou criá-la? Posso criá-la desta forma, mais tradicional, function reducer. E nesta função reducer eu vou receber dois argumentos. Um é o meu state, ok? Portanto, este state que aqui está. E a outra é uma coisa que tradicionalmente chamada por action, ação, ok? Então, dentro desta função, nós vamos poder executar um conjunto vasto de ações. Isto é, uma ação para cada um destes tipos de valores, por exemplo. Ora, como é que isto habitualmente é feito? Através da utilização de uma estrutura switch. Okay? Eu vou colocá-la assim desta forma, vou retirar daqui o break, porque o que vai acontecer aqui é que nós iremos avaliar aqui um valor que vem dentro do action. Então nós iremos avaliar o action, e este action é este segundo argumento que aqui está no reducer, mas vamos avaliar uma propriedade específica, tradicionalmente designada por type. E já iremos perceber como é que isto funciona. Então, se eu estiver a analisar este valor, e no caso do valor ser, por exemplo, vamos escrever aqui com maiúsculas, incrementar, então significa que eu estou a tentar executar qualquer coisa relacionada com este valor. Então, o que eu vou fazer aqui é um return, isto é, devolver a nova estrutura do objeto equivalente ao state. Ora, o objeto equivalente ao state tem este aspecto. Ok? Então aqui o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que devolver o valor, vai ser igual a quê? E agora reparem nesta questão, não é igual a valor mais 1. Porquê? Porque valor mais 1 não existe. Existe é state.valor mais 1, porque o state é o nome deste objeto que aqui está. Então eu vou colocar aqui state.valor mais 1. Mas como eu quero manter a integridade do meu objeto, eu vou também devolver o valor do mostrar. Ora, para isso eu vou colocar mostrar, continua a ser igual a state.mostrar. Ok? Então, nesta circunstância não há uma alteração da variável booleana, ou neste caso concreto da propriedade booleana, há apenas uma alteração
do valor numérico. Bom, seguindo a mesma filosofia, eu posso colocar aqui um case e colocar aqui o mostrar desta forma, ok? Ou melhor, vamos lhe chamar visibilidade. E aqui o que é que vai acontecer? Bom, neste caso, estamos a tratar de um return da segunda propriedade, neste caso do mostrar. Okay? Eu vou reduzir aqui um bocadinho o código, só para vermos um bocadinho mais de código. Ok? Então eu vou estar aqui a tratar já não do valor, portanto o valor continua a ser igual a si próprio, mas o mostrar vai passar a ser uma negação do valor do mostrar. Então eu tenho aqui duas situações. Se eu no meu action.type passar uma string chamada incrementar, ele faz isto que aqui está. Se eu passar uma string chamada visibilidade, ele faz isto que aqui está. E se eu tivesse outros valores agregados neste objeto do state, que eu chamei aqui state, então eu poderia ter aqui mais cases, ok? Também é importante vocês terem a noção que o default pode ser e deve ser usado. Neste caso eu posso devolver o state, isto é, não havendo nenhuma opção para alterar uma propriedade específica do objeto state, eu vou devolver o state como ele estiver. Certo? Agora reparem no seguinte. Como é que eu faço para movimentar ou mexer, alterar estes valores que aqui estão? Bom, em primeiro lugar vamos aqui apresentá-los. E para os apresentar, eu vou colocar aqui valor. E o que é que eu vou ter que colocar aqui para o apresentar corretamente? State.valor. Ok? E reparem que o próprio IntelliSense, quando eu coloco aqui o ponto e começo a escrever valor, ele vai me indicar que o valor está disponível. É uma propriedade do state. Okay? Que nós definimos aqui como sendo este objeto inicial do reducer, ou do use reducer neste caso. Vamos colocar aqui também a lógica de apresentação ou esconder o parágrafo seguinte. Então eu vou colocar aqui state.mostrar 2 i's comerciais. Agora vamos colocar aqui um parágrafo e neste parágrafo vou colocar visível. Aqui esta frase. Vamos aqui verificar se temos algum erro. Ele diz aqui que o dispatch is assigned a value but never used. Reparem que não é um erro, é um aviso. Isto é, eu tenho aqui uma estrutura toda, mas não tenho aqui nada ainda que faça com que os valores sejam alterados. Então vamos verificar o que é que acontece neste momento na nossa aplicação. Não há qualquer erro e os valores estão a ser apresentados. Tanto é que, se eu quiser esconder isto, eu posso fazê-lo também alterando aqui no valor inicial de true para false. Ok? Então, se eu agora chegar aqui, reparem como o parágrafo não apareceu. Vamos adicionar aqui dois botões. Aqui vou colocar novamente true. E vamos adicionar aqui dois botões em baixo para cada um deles alterar a sua propriedade. Então, vamos colocar aqui um button. Aqui vou colocar no incrementar. E vamos colocar aqui um outro button, onde vamos colocar o mostrar barra esconder. Agora, aqui no evento onClick, o que nós vamos fazer é o seguinte, e eu aqui vou complicar um bocadinho as coisas, ok? Eu vou executar uma arrow function, dentro da qual vou chamar a tal função dispatch, a única coisa que ainda não está a ser usada aqui. Então, quando eu chamo o dispatch, eu vou chamar o dispatch e, como argumento, eu vou passar o action. E neste caso é o action com a propriedade .type. No action.type eu vou definir se quero esta string ou se quero aquela string. Então, nesta circunstância aqui, eu vou definir aqui um objeto. Ok? Então, ao definir um objeto, eu vou dizer que a propriedade type vai ter o valor incrementar. Okay? Que é o mesmo valor que ali está. Certo? Aqui está. Então, ao fazer um clique neste botão, ele vai executar a função dispatch, vai passar este objeto que tem uma propriedade chamada type, o dispatch vai absorver esta informação, vai enviá-la para o reducer vai receber o estado e no action vai receber esta informação que eu passei aqui, este objeto passa a ser o action, e se o action.type tiver a string incrementar, ele vai executar esta parte. Se tiver a string visibilidade, vai executar esta que aqui está. Vamos então testar aqui, novamente, ou antes disso até colocar aqui o onClick é igual. Vamos aqui definir então uma arrow function. E aqui dentro vamos colocar um dispatch.
em que o type, vamos colocar aqui um espaço, aqui o objeto com a propriedade única type vai ser o qual? Visibilidade. Okay? Eu não sei se escrevi bem, mas basta fazer um duplo clique e conseguimos confirmar ali que está correto. Vamos verificar, reparem, não há qualquer erro. Vou regressar ao meu código, temos aqui os dois botões. Se eu clicar aqui eu vou ter o incremento deste valor. Se eu clicar aqui eu vou ter mostrar ou esconder aquela propriedade. Portanto, isto para explicar um conceito que é, acredito eu, um pouco mais complexo do que aquilo que temos visto até agora, que é a utilização do Use Reducer. Peço desculpa pela longevidade do vídeo, mas era importante falarmos sobre isto desta maneira, com exemplos práticos. Nós temos aqui a possibilidade então de tirar partido de um outro React Hook que pode substituir o useState desta forma, ok? Onde nós podemos ter, obviamente, um objeto com um conjunto de propriedades mais alargado e depois termos aqui um reducer que, consoante o tipo de action.type nós quisermos passar, vai poder permitir então fazer a alteração de cada uma das propriedades deste objeto.